Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada Referências Científicas. Nesta sessão estaremos apresentando o livro intitulado Introdução ao Estudo da Literatura, de autoria do professor catedrático, professor livre-docente da Universidade Federal do Pará, professor Cécio Meira, de abençoada memória, saudoso professor Cécio Meira. Muito bem, este livro, editado em 1974 pela editora Forense Universitária, cujo escritório sede está localizado no Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, Brasil. Livro este, mais uma vez, editado em 1974. Autor professor Cécio Meira, professor titular da Universidade Federal do Pará, autor do livro intitulado Introdução ao Estudo da Literatura, aqui em sua 4ª edição. Muito bem. Então, aqui muito rapidamente, resumidamente apresentando o sumário, nós temos o capítulo 1, dedicado a falar sobre as finalidades dos estudos literários, a definição, conceito e objeto da literatura. Capítulo 2, falando sobre gêneros literários. Capítulo 3, falando sobre gênero épico, poemas naturais e artificiais, entre outros subitens. Capítulo 4, falando sobre poesia lírica, entre outros itens. Capítulo 5, tratando sobre o drama, a origem do drama, o teatro e o cinema. Capítulo 6, tratando sobre o gênero satírico, poemas satíricos, o epigrama. Capítulo 7, tratando sobre versificação, classificação do verso. Capítulo 8, tratando sobre espécies de poesia lírica, o soneto, disposição das rimas no soneto. Aqui está. Capítulo 9, tratando sobre o estilo e a literatura, divisão clássica do estilo. Capítulo 10, tratando sobre a analogia e psicologia da linguagem e literatura, a influência analógica. Capítulo 11, falando sobre ortografia, as reformas ortográficas e a literatura. Capítulo 12, tratando sobre gêneros em prosa. Capítulo 13, tratando sobre as escolas literárias. Capítulo 14, falando sobre o panorama da literatura brasileira. Muito bem. Aqui está aí capítulo 16, sim, capítulo 15, tratando sobre panorama da linguagem em Portugal e no Brasil. E capítulo 16, finalmente falando sobre figuras de linguagem. Aqui está, mais uma vez, professor Cécio Meira, de abençoada memória, Introdução ao Estudo da Literatura, Forense Universitária, Rio de Janeiro, 1974. Muito bem, agradecemos a atenção de todos vós. Em breve estaremos apresentando outros conteúdos sobre as mais diversas áreas do saber humano e do saber científico, conteúdos esses apresentados sob os mais diversos formatos. Muito obrigado a todos.